Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está nos vendo ou nos ouvindo. Eu sou Suzana Guimarães e hoje nós temos mais um episódio do nosso quadro novo, que é no nosso canal, que é o Viver Família Pocket. Ai, que delícia, amei esse nome. Muito bom. Onde nós vamos ter sempre conversas mais curtas sobre temas relevantes e práticos. E a primeira série de reflexões que nós estamos fazendo é sobre a maternidade. E estamos de volta com a Mari, a Mariana Mello, e nós vamos continuar nossa conversa, só que agora com o tema Planejando a Rotina, hein, Mari? Sim, planejamento é uma coisa que eu gosto muito. Que delícia! É um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse privilégio e oportunidade. Falamos sobre o que de planejamento, Su? Desculpa, eu perdi. Então, qual é a importância de um planejamento para uma vida diária de uma mãe que tem a maternidade integral? Ela precisa Sim. planejar ou não planejar, deixar a vida me levar? Sim, nós podemos ser tentadas a isso, né? Falar, já que eu tô em casa mesmo, eu não tenho chefe, eu cumpro o meu cronograma, só que o meu cronograma, ele está aos pés do Senhor, né? Eu tenho um propósito. Por que eu tô aqui? Para que eu acordei hoje, né? Então eu tenho um planejamento sim com os meus filhos e eu sou o tempo inteiro intencional com eles. Com a graça do Senhor eu tenho esse olhar. Eu estou aqui evangelizando os meus filhos. A minha vida do meu marido é a primeira Bíblia que eles estão lendo. Maravilha. Então assim, o meu planejamento é todo voltado para o Senhor. Eu aproveito intencionalmente todo o tempo que eu tenho com eles, né? Porque poderia ser uma mãe em tempo integral que ficasse em tempo integral no Instagram, por exemplo, ou no celular, ou atrás de cuidar do corpo, ou atrás de muitas coisas, né? Então não é só ser mãe em tempo integral, mas é ser intencional em tempo integral. Acho que essa é a palavra, né? A gente aproveitar. Eu sempre acordo e penso, o meu filho vai ter 11 meses e... Oh, desculpa. O meu filho vai ter 11 anos e 8 meses hoje. A minha filha, ela tem 8 anos hoje. Então, hoje é o tempo de plantar. Hoje é o tempo de pregar o evangelho. Hoje é o tempo de ser, de estar presente com eles. Então, todos os dias, esse é o meu propósito, esse é o meu pensamento. Maravilha. E para isso você primeiro se prepara, então vem um planejamento pessoal, ou você já tem um planejamento sempre voltado mais para os filhos? Como é que é na prática esse planejamento? Sim, eu tenho um planejamento. O meu primeiro passo na manhã é um tempo de devocional, né? Eu falho muitas vezes com isso, mas eu procuro acordar antes deles para eu ter o meu tempo com o Senhor. Porque a gente não pode dar para os nossos filhos aquilo que nós não temos, né? Então eu tenho que me encher do Espírito Santo. Eu lembro muito do Salmo 32:8 que fala: Instruir-te-ei e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então é Maravilha. todos os dias ali aos pés do Senhor, pedindo para Ele me instruir naquele dia, né? Derramar do amor, da graça, misericórdia, para assim fluir isso para os meus filhos, né? E também eu tenho um planejamento com eles todos os dias no café da manhã. A gente não alimenta só o corpo, a gente também se alimenta da palavra de Deus. A gente tem um tempo ali todas as manhãs de oração. Nós estamos lendo os evangelhos, nós lemos um versículo todos os dias. Esse mês nós estamos em João, lemos um capítulo por manhã, temos um momento de oração e memorização de versículos. Eles já sabem que sempre estão memorizando algum, escrito pela casa. Tem um bilhetinho no banheiro, no espelho deles, tem um no quarto, tem na geladeira. Gente, olha Então, que dicas maravilhosas, mulheres, mães. gente, se o seu filho com 1 ano, 2, aprende uma música da Galinha Pintadinha, 3 palavrinhas, ele tem total capacidade de memorizar um versículo. Muito bom lembrar isso. Muito bom. Então a prática é essa. Me dá mais exemplos de, por exemplo, uma mãe que tem filhos menores do que os seus, menos Sim. idade. Então, eles têm menos atenção focada. Hoje, os meus com 11 e 8, a gente fica ali no café da manhã, meia hora, né? Fazendo ali em torno da palavra de Deus. Mas quando é pequenininho, dá para ser um versículo,
uma historinha bíblica. Gente, essa questão do versículo na geladeira, o meu filho Caleb, com 2 anos, ele sabia muito versículo, mesmo que ele não sabia ler. Eu colocava um versículo por semana na minha geladeira e eu ia passando o dedo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí ele passava o dedinho e ia falando, gente. Em uma semana ele memorizava. Ele memorizou o Salmo 23 inteiro, eu não tinha nem 3 anos. Olha que massa. É uma rotina de você colocar a memória deles, como nós já falamos, Na né? altura dele, no Na caso, altura né? dele, na geladeira. Um geladeira. sulfite escrito, eu escrevi assim, na horizontal, né? Porque Aham. Deus amou o mundo de tal maneira. E a Joana, a mesma coisa. Começa a aprender a falar, começa a memorizar. E eu gosto muito de Timothy Keller, né? Timothy Sim. Keller, né? Isso mesmo, não errei. Ele fala que muitas pessoas falam, mas as crianças ficam memorizando, meus filhos memorizam catecismo, também gosto muito, e as crianças ficam memorizando, aquilo fica tão robótico, e ele explica que nós que somos pais cristãos, a gente vai colocando lenha na fogueira, né? A gente está colocando lenha para o Espírito Santo vir incendiar. Então, na hora que o Espírito Santo convencê-los do pecado, regenerar os corações, eles vão ter muito conteúdo já, né? Maravilha. Isso que é inculcar, né, Mari? Inculcar, Inculcar a exatamente. palavra, mesmo que ela nem saiba o que está falando, mas está lá na mente e o Espírito vai trazer a memória, né, na hora Exatamente. certa. Deuteronômio 6, né? Que a gente vai andando pelo caminho, nos umbrais das portas, né? A gente está o tempo inteiro falando com os nossos filhos, né? Sobre a palavra de Deus e colocando nas suas mentes e corações. Nossa, que ideias maravilhosas. Tem mais alguma, Mari? Você falou de 2 anos, 3 anos, Sim, eu para acho 5, 6, já lendo. Então, eu acho que uma rotina, toda criança precisa de Boa. rotina, né? Uhum. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela fala para os filhos, toda noite ela fala o versículo do Salmo que fala: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E ela estava me contando que desde bebê ela coloca o bebê no berço e fala esse versículo. E o bebê dorme. Então a criança já ligou. Na hora que a minha mãe fala esse versículo, eu durmo. Então isso faz parte da rotina dele, né? Então a gente colocar isso para eles como parte do dia a dia, a palavra de Deus, onde vai, no carro. Às vezes eu saio com os meus filhos desde pequenininho, eu falo, gente, olha o céu, olha que dia lindo, quem fez o dia? Quem fez você? Então a gente pensar, eu estou o tempo inteiro tendo oportunidade de mostrar para os meus filhos quem Deus é, né? Então, toda a idade é válida, desde muito pequenininho, leitura em voz alta, leia salmos para os seus filhos, né? Depois ele vai crescendo, ele vai memorizar, depois ele pode ler sozinho, né? Então, todo o tempo do mundo que a gente tiver com eles é apontando para o Senhor. E é interessante porque, às vezes, esse termo ele está bem na moda hoje, né? Que é a intencionalidade. Sim. Mas mesmo que, às vezes, eu tenha intenção, mas se isso não está preenchido dentro de mim, não vem, né? De uma forma graciosa. Sim, exatamente. Então, aquilo que eu falei, a gente começando o nosso dia com o Senhor, e a gente fala, Senhor, abra os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Então, por onde você andar, você vai ver natureza, você vai ver graça. Até mesmo, assim, a gente apreciar os nossos filhos. Porque às vezes é tão corrido, você chega e você tem tantas coisas para fazer, para resolver até com eles. É hora de dormir, é hora de comer, e precisa comer isso, e precisa tomar banho, e vamos. E às vezes você não para ajumirar. Eu falo, gente, olha esse narizinho. Ai, que graça, gente. Eu tô pensando na minha neta, Joana, que é o nome da tua filha, né? É o nome da minha filha. Então, assim, até a apreciação, fala, filho, você é todo lindo, criado por Jesus, olha a cor do seu cabelo. E ensinar as crianças a verem o belo, não só neles mesmo, tudo que o Senhor criou, cada pedacinho, cada célula, mas na natureza por si, tudo que a gente for sair e fazer, e depois isso flui deles de uma forma tão interessante. Eles entram no carro e falam, mãe, olha que dia lindo que Deus fez. Ai, mãe,
como Deus é bom que nós temos um carro, Aham. né? Às vezes a gente vai observando as pessoas ao redor, né? E eu sempre falo para eles, filhos, olha que bom que a mamãe tá com vocês. Olha que bom que o papai tá trabalhando. A nossa igreja, gente, que bênção essa igreja, esse é o corpo de Cristo. Então, para eles vão amar aquilo que nós amamos, né? Uhum. Então, isso é muito importante, a gente ter essa grata oportunidade nessa formação, tá? Assim, dentro deles. Esse é uma coisa que faz parte do dia deles, a enxergar Deus em todas as coisas. Uhum. É por isso que a intenção do nosso coração é que faz a gente ser intencional em ser essa Bíblia viva, né? Exatamente. Achei fantástico o que você falou. É a primeira Bíblia que eles leem somos nós. Exatamente. Ai, gente, eu achei fantástico isso. Realmente é uma Bíblia viva. Que Sim, eles têm, que isso somos é pro nós. bom e pro mal, né, Aham. gente? Porque ele fala, minha mãe eu falo, filho, eu amo Jesus. Então eu sou o referencial de alguém que ama Jesus. Então o que essa pessoa que ama Jesus é? O que ela faz? Né? Então o meu amor por Jesus ou não, o meu testemunho, né? Por isso que na Bíblia fala pra gente, principalmente pros pais, né? Uma palavra pros pais, não irritar os seus filhos, né? Que é você falar uma coisa e viver outra. Então isso é muito bom, mas também traz muita responsabilidade, né? Responsabilidade. Por isso que precisa ter a devocional primeiro para a gente mesmo, para poder Sim, passar para eles. Né? exatamente. Muito bom, gente. Olha, eu não sei vocês, eu amei esses exemplos. E se a Mari lembrar de outros aí, ela vai dando a dica. Se você tem aí comentários para fazer, perguntas, a gente pode depois ter uma outra conversa. Eu queria, com essas práticas que a Mari falou, sugerir uma leitura de um livro. Esse livro aqui, ó, Filhos Educando Daqui para a Eternidade, do Douglas Wilson. Ele fala justamente exemplos desse tipo, do dia a dia. Você está numa maternidade integral, é praticamente você ter um estilo de vida. Então, em todo momento, seja no carro, seja lavando uma louça, você conversando, você ensinando o versículo, isso daqui é que faz a gente levar os nossos filhos a olhar para a eternidade. Então, fica aqui a dica de uma leitura preciosa. Tem uma outra dica, Mari? Então, eu acho que quanto mais tempo os nossos filhos estarem com a gente não consegue ensinar alguém passando 15 minutos do dia com ela, né? Então, os nossos filhos estarem com a gente vai no mercado, eles vão junto, eles vão ver o jeito que você trata alguém, o jeito que você paga a conta, a vida com Deus, ela é no dia a dia, a vida ordinária, o jeito que você é no trânsito, o jeito que você fala no telefone, o jeito que você obedece às regras da cidade. E o seu filho tem a oportunidade de estar com você. Né? Não é o filho ali, senta 15 minutos, filho, vamos abrir a Bíblia. Né? A vida com os filhos é estar junto, é se fazer presente para quanto mais você tiver tempo com eles, mais você tem a oportunidade de ensiná-los a todo tempo. Então, toda oportunidade é muito válida. A gente não pode perder nenhum. Nenhum momento, né? Passa muito rápido. Uhum. Gente, tá aqui a minha filhota Thalita e a minha nora Rebeca na nossa frente, né? E a Rebeca tá esperando a Joana, né? Você vó, então isso daí... Já tô até aprendendo como discipular os netos também. Muito bom. Para não ser uma avó que estrague, mas uma avó que contribua. Mas, gente, olhando aqui a carinha da Thalita e da Rebeca, especialmente, que tá grávida, é uma delícia ouvir esses exemplos, viu, Sim, Mari? obrigada. Nossa, muito obrigada. Foi fantástica aí todas essas dicas. Então, ó, gente, segue a gente lá, @viverfamilia, @Ministério Viver Família no Instagram, no YouTube também, Ministério Viver Família, e no Spotify também, Ministério Viver Família. E aí, deixe seu comentário, deixe seu like, nos siga lá e vai também respondendo as nossas caixinhas de perguntas que virão aí para você também estar junto com a gente. Mari, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, um Que privilégio. delícia. Muito bom. Um beijo e um cheiro.